Graças a Deus. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta live promovida pelo curso de Pedagogia da Unifacol. A partir de agora, você pode assistir a esta live pelas plataformas digitais da Unifacol, Facebook, YouTube, também pelo Instagram. Desde já, quero cumprimentar e agradecer ao coordenador do curso de Pedagogia, o professor Cristiano Dornelas, pelo convite. Quero cumprimentar todos os professores do curso de Pedagogia, todos os alunos, todas as alunas e toda a comunidade acadêmica no geral. Quero cumprimentar aqui também, de maneira especial, o reitor emérito do Centro Universitário e Escritor Osman Lins, Unifacol, Dr. Paulo Roberto Leite de Arruda, reitor Túlio Duarte, vice-reitora Isa Arruda e o pró-reitor professor Péricles Austrégésilo. Em nome do coordenador e de todos os professores de pedagogia da Unifacol, o nosso muito obrigado. Durante toda esta semana, você acompanhou aqui conosco debates importantes sobre a educação e também sobre o contexto da pandemia da Covid-19. Hoje, último dia do debate, eu, Edinaldo Gomes, especialista em língua portuguesa, mestre em ciências da linguagem, professor da Unifacol, tenho o prazer de mediar este debate sobre temas emergentes em educação no contexto da Covid-19, com as minhas duas colegas de trabalho, as professoras Aécia Clemente e Tassiana Castelo Branco, as quais eu apresento-lhes daqui a pouco. Este ciclo de debates, contemplando discussões sobre a educação, é um evento que acontece todos os anos na Unifacol para celebrar o Dia do Pedagogo, que é comemorado sempre no dia 20 de maio. O nosso coordenador, o professor Cristiano Dornelas, é sempre muito cuidadoso com este evento e, juntamente com todos os professores, tem organizado boas discussões para refletirmos sobre a educação e o nosso papel de educador na sociedade. O curso de licenciatura em pedagogia, ao mesmo tempo em que forma professores, prepara pessoas capazes de compreender e colaborar para a melhoria da qualidade em que se desenvolve a educação na realidade brasileira, envolvidos e compromissados com a formação da ideia de que é a transformação social que está em primeiro plano. Tudo isso porque a pedagogia parte do princípio que a educação é uma atividade estritamente humana e seu desenvolvimento se dá pelo meio social. É nesse contexto em que estamos aqui debatendo sobre estas situações que devemos entender que o pedagogo contemporâneo deve estar atento a todas as oportunidades de aplicação de sua experiência e entender quais são as suas competências, quais são as suas habilidades que deverão ser desenvolvidas dentro das diferentes organizações em que vier a atuar. E essas competências aqui são exatamente a materialização da ação do saber na prática, ou seja, todo o conhecimento adquirido sendo colocado a favor da construção do conhecimento e do outro. É neste contexto que eu quero convidar a professora Aécia Clemente para apresentar suas contribuições neste debate. A Aécia vai apresentar uma discussão sobre o tratamento da identidade e perfil docente em situação da pandemia da Covid-19. Ela vai fazer uma abordagem toda sistemática sobre as reflexões da formação inicial e continuada dos professores, bem como a socialização da inteligência socioemocional entre alunos e professores. Tudo isso na perspectiva da pandemia da Covid-19. A professora Aécia Clemente é pedagoga em especialização docência do ensino superior, professora do curso de pedagogia da Unifacol,
professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, nos níveis de educação infantil e ensino fundamental, nos anos iniciais. Tem atuação com formação e consultoria pedagógica de professores do 1º ao 9º ano, na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. Então, tem uma vasta experiência para contribuir conosco neste debate sobre a educação e o contexto da pandemia Covid-19. Professora Essia, muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, em especial os meus queridos estudantes do curso de Pedagogia da Unifacol. É um imenso prazer participar dessa live junto com os meus colegas de trabalho, Adinaldo e a Tassiana, e desde já agradeço ao convite do coordenador de curso de Pedagogia, o Cristiano Dornelas. Então, vou trazer aqui algumas inquietações no cenário da formação inicial e continuada dos professores. Estamos em um momento de fragilidade que nos posiciona numa situação tênue e que devemos refletir sobre os processos educacionais durante este momento de fragilidade que é imposta por uma questão de saúde, porque precisamos, enquanto professores, estarmos munidos de atitudes de responsabilidade dentro de uma dinâmica em que o mundo lá fora se encontra num processo de crise. E, diante de toda a crise, precisamos nos unir em forças para superarmos esse momento tão singelo nas nossas vidas, que nos deixa tão fragilizados. Mas, diante disso, estamos num cenário educacional brasileiro com um momento de políticas públicas que podemos pensar que isso não pode indicar um posicionamento do professor e ficar angustiado diante dessa crise entre educação no cenário em que os professores começam a buscar forças, porque, assim, antes os dados eram estatísticos, mas aí começam a atingir os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares, e aí o professor entra nesse posicionamento de lidar com as situações de fragilidade que se impõe do Covid-19 e ainda pensar na sua formação inicial e continuada. Porque quando o professor reflete na universidade, nas instituições de ensino superior, sobre a sua prática pedagógica, ele fica numa situação muito complexa, porque esse momento é muito angustiante e, de repente, todos os professores tiveram que refletir e usar as tecnologias digitais. Nesse momento, eu trago uma reflexão sobre 3 pontos. 3 processos: ressignificação, reinvenção e representatividade. Nesse primeiro ponto, a representatividade é a identidade desse professor e o compromisso de estar firme diante de uma situação tão difícil. Então, nesse processo de representatividade social, em que o professor se vê numa situação de mostrar força aos seus estudantes, ele tem que lidar com situações muito emergenciais, utilizar recursos digitais. Então, mesmo na resistência de usar essas plataformas digitais, o professor, ele precisa pesquisar. O professor é um pesquisador e, nesse momento de angústia, enquanto os alunos têm um universo muito amplo de comunicação e interação com outros estudantes de regiões diversas, de outros países, nesse mesmo momento em que o professor está nessa situação de lidar com novos planejamentos, reorganizar a sua prática pedagógica, enquanto isso, aquele aluno é de uma geração tecnológica que tem muito maior facilidade com esses recursos. E, diante disso, ele precisa desenvolver esse aparato das inteligências emocionais, porque eu preciso lidar com situações de crise, mas reinventar minha prática pedagógica. Esse processo de reinvenção, ele está interligado nas práticas desenvolvidas pelo professor no dia a dia escolar. Essa escola será uma escola diferente após esse período de pandemia.
Porque se você passa por uma crise, você se transforma a partir disso. Então, nós temos um cenário em que a escola não deixará de existir. Ela permanecerá no sistema presencial. Mas, mesmo diante desse fator de sistema presencial de ensino, há outras vertentes que vão circundar nesse cenário pós-pandemia. Outras vertentes em que eu tenho situações da educação online que estão presentes nesse momento, mas eu tenho outros recursos. A educação semipresencial, a educação em que as plataformas digitais serão muito mais amplas no cenário educacional, o professor vai se utilizar, vai se munir desses recursos com maior produtividade. E, diante disso, é um sistema em que a sala de aula invertida será uma proposta após esse período de pandemia, que é no sentido essa sala de aula invertida, é quando o aluno recebe os conteúdos, recebe, né, as atividades, e pode olhar essas atividades e estudos, e a partir daí, no sistema presencial, ter o contato para debates. Então, esse debate é no sentido de que ele precisa desenvolver suas práticas de argumentação com maior produtividade. Então, assim, esse professor, ele sai renovado desse processo e vai precisar encarar um novo modelo de educação em que o professor é mediador, mas ele é responsável por organizar o conhecimento. Esse aluno sempre vai precisar desse professor para organizar o conhecimento de uma forma em que a ludicidade e a prática estejam muito mais alinhadas com a teoria. Diante disso, eu trago reflexões que advêm, né, principalmente do professor Antônio Nova, que é uma referência na Universidade de Lisboa e tem as suas contribuições também aqui no Brasil, porque ele é um conhecedor da educação brasileira. E aí, ele diz que esse professor vai precisar ficar mais perto do seu colega, vai precisar compartilhar mais. Nós estamos em um momento em que pensamos sobre a saudade daquele instante nas salas de aula, daquele momento tão tênue nas nossas vidas em que podíamos estudar ali o tempo inteiro e passar o conhecimento ao aluno. Isso num processo muito dinâmico. E os alunos contribuem nessa prática. Então, a saudade é grande dessa interação no espaço escolar. A interação entre os colegas, a interação entre os alunos. E, nessa perspectiva, esse professor, ele sairá transformado desse momento. Então, deveremos pensar nessas expectativas futuras. E, nesse momento, pensar em expectativas futuras é meio complicado, porque a situação é muito de fragilidade. Mesmo assim, eu tenho um processo de reinvenção das minhas práticas enquanto professor. Reinventar as práticas é poder lidar com esses recursos tecnológicos. E aí, eu vou precisar de umas atitudes nesse espaço educacional. Eu preciso de um momento para autogestar a minha composição dentro dos espaços. Dentro de um espaço educativo, tudo é muito diferente do que estamos encontrando nas casas. E as famílias agora elogiam e se preocupam com esse trabalho do professor, sentem essa angústia. Hoje, o professor tem que adaptar esse espaço dele de aula dentro da sua casa e organizar de uma forma que ele possa pesquisar o melhor conteúdo para o seu aluno. E, nesse momento, utilizar essas tecnologias digitais. Então, é um momento que ele precisa ter vários mecanismos para lidar com essas situações emergenciais. Eu tracei aqui um panorama. Um primeiro ponto, autogestão. O isolamento social preconiza uma necessidade muito grande de sensibilidade, porque esse professor fica muito sensível aos desafios ocorrentes, mas ele precisa se organizar, é um processo de organização das suas metodologias. Nessa questão, eu tenho um outro ponto, que é o autoconhecimento. Conhecer a si, nesse momento de angústia, e unir forças. Buscar, dividir, compartilhar. Buscar nos seus colegas um incentivo para dividir projetos. Essa é a educação do século XXI,
em que o professor precisa ser mais humilde em compartilhar atividades com os colegas, em trazer esse momento. Como estamos numa situação de pandemia, isso é muito feito por webconferência. Nesse momento de formação, como fica esse processo de formação? Precisamos pensar que esses professores precisam se reinventar na prática pedagógica. Então, essa formação continuada irá ser pensada tanto a nível público como privado, no momento em que precisamos tomar atitudes nesse cenário educacional brasileiro. Então, atitudes diante da pandemia, de nos encontrar mais, de buscar essas webconferências para planejar junto e observar o que é necessário ensinar nesse momento em relação aos conteúdos e buscar um maior apoio dentro desse cenário uns com os outros. Eu preciso também desenvolver, enquanto professor, um autocontrole nessa situação de crise. Esse autocontrole faz com que eu tenha um domínio maior para lidar com as situações, porque é muito difícil você ter que planejar e lá fora o mundo todo está de máscara por conta de um vírus que tem assolado a humanidade. Então, diante disso, eu preciso mediar esses conflitos e, mesmo assim, manter a calma e conseguir trabalhar, exercer os meus conhecimentos pedagógicos. E aí, nesse processo, eu preciso selecionar as informações que eu tenho para poder traçar essa linha de conhecimento. Buscar informações verídicas e também se munir de momentos de prazer, leituras de prazer, buscar um momento para se autoconhecer. E nessa questão, o professor tem se reinventado num processo de criatividade. Ele se descobriu mais criativo, se descobriu que pode gravar aulas, pode participar de palestras, isso usando recursos tecnológicos. E muitos resistiam a esse processo porque não sabiam como lidar com essas situações. E, de repente, teve que entrar nesse processo tão complexo que a pandemia ocasionou. E, assim, eu trago para reflexão, nesse momento, a necessidade das universidades e das instituições de ensino superior estarem cada vez mais perto do ensino fundamental, porque quando isso passar, esse trabalho de pesquisa tem que ser junto do chão da escola, ali, com as crianças e adolescentes desenvolvendo conhecimento. E esses alunos, esses estudantes da graduação, da pedagogia, das licenciaturas, precisam buscar conhecer como funciona o ensino na educação infantil e no ensino fundamental. Nesse panorama em que entendemos que a formação de professores é essencial para tranquilizar a sociedade. A sociedade quer um professor formado, bem qualificado, que entenda dessas tecnologias digitais. E aí, o professor entra em evidência nesse cenário, sendo notícia. O professor passa a ser procurado pelos jornais para dar entrevistas e mostrar como funcionam as atividades no sistema. E aí ele tem que identificar esses processos e falar sobre como a aula remota acontece. Nesse sentido, as aulas serão muito mais proveitosas quando há esse encaixe de organização e planejamento. Esse universo do professor buscar conhecimento é sempre dentro de um processo que o faz se sentir tranquilo e buscar uma perspectiva em meio ao caos. Nesse sentido, esse professor, ele vai conversar com seus estudantes e traçar aulas inovadoras dentro dessa perspectiva online. Esse estudante tem agradecido ao esforço dos professores que têm se comprometido, e essa responsabilidade tem sido vista nesse universo. A partir daí, precisamos pesquisar a nossa prática e reinventar como esses recursos tecnológicos influenciam a nossa vivência pedagógica.
Nesse sentido, eu deixo uma mensagem essa tarde de que as tecnologias digitais já estão sendo uma prerrogativa, já estão sendo um recurso na nossa formação. Então, os cursos de pedagogia, eles sairão também transformados após esse período de pandemia. Poderemos pensar numa reestruturação das matrizes curriculares, poderemos pensar em novas dinâmicas e novas formas de prestar o ensino. E aí, esse estudante irá participar nesse processo de uma forma muito mais protagonista. Então, a educação do século XXI preconiza que esse estudante tem que ser protagonista do seu processo educacional. E o professor age enquanto um facilitador, um mediador dos processos educacionais. Nessa perspectiva, não é fácil a nossa situação. E esperamos que tudo isso passe logo, que possamos voltar às aulas presenciais com o coração renovado e com a nossa prática pedagógica transformada, porque estamos refletindo sobre esses processos, refletindo sobre como o funcionamento das formações irão acontecer, com novas perspectivas, novos sistemas de aprendizagem, em que a influência da mídia tecnológica irá estar na nossa prática de uma forma muito mais precisa. Reinventar as nossas práticas pedagógicas, alinhar o planejamento, as ações didáticas, de maneira que as aulas sejam únicas e inovadoras sempre. O planejamento, as ações didáticas, de maneira que as aulas pedagógicas sejam inovadoras sempre. O planejamento, as ações didáticas, de maneira que as aulas pedagógicas. Ô, Aécia? Oi. Aécia, está me ouvindo? Estamos sim, Aguinaldo. Oi. Aécia, está me ouvindo? Aécia, sobre as tecnologias digitais, na Unifacol, nós temos uma disciplina no curso de pedagogia para discutir exatamente o aparato que as tecnologias digitais oferecem, subsidiando as necessidades que nós temos, que é o letramento. A disciplina é o letramento, e aí faz-se uma discussão bem interessante sobre o letramento digital. Então, que bom que nós já estamos discutindo de tecnologias digitais, de comunicação e informação com os nossos alunos há um bom tempo, porque agora, olha, estamos precisando e é bom saber usar todos os equipamentos eletrônicos digitais, desenvolver estas habilidades. Agora, Aécia, quanto às percepções socioemocionais, hoje, mais do que nunca, precisamos desenvolver habilidades para saber lidar com as questões socioemocionais aí no âmbito educacional. Como lidar com essas questões no que se refere ao contexto professor-aluno? Então, nesse processo de relação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, no incentivo das mídias, esse professor, ele advém de uma geração analógica. Então, assim, a maioria desses professores é da época do disquete, da época da internet discada. E isso gera uma curiosidade nos alunos, que a maioria provém dos anos 2000 e diante, que é uma geração tecnológica, uma geração acostumada com as mídias de uma forma mais habitual. E, nesse momento, o professor pode ser humilde e buscar essa parceria também com o estudante. O estudante se sente feliz em ajudar o professor a editar um vídeo, em ajudar o professor com os recursos tecnológicos. O estudante se sente parte desse processo. E, ele sentindo parte desse processo, ele fica feliz também numa situação tão tênue e tão frágil da qual estamos passando. Então, essa relação de cumplicidade, de desenvolvimento da oralidade, da argumentação, durante as webconferências, são oportunidades para que esse aluno se sinta feliz no processo educacional também, numa situação de aulas remotas, e o professor também se sinta feliz por dar o seu melhor.
Ok, Aécia, muito obrigado. Agora é hora de nós chamarmos a professora Tassiana Castelo Branco para fazer parte desse debate. Tassiana Castelo Branco vai fazer uma abordagem sobre as dificuldades de aprendizagem diante das tecnologias também, vai fazer aí uma abordagem sistêmica, a atuação, a situação de os educadores e alunos terem que se reinventar a cada dia diante das dificuldades sociais, junto às famílias, para atenderem às demandas sociais, além de fazer uma abordagem sobre o papel do pedagogo nas diversas áreas de atuação e sua garantia aí dos direitos humanos. A professora Tassiana Castelo Branco é graduada em Direito e Pedagogia, psicopedagoga clínica, especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, docente da Unifacol, das graduações do curso Pedagogia e Direito e das especializações. Conselheira Estadual de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Pernambuco. Tassiana, muito boa tarde, seja bem-vinda ao debate. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos alunos, principalmente dessa live, pessoal. Nós temos aí um tema bem importante, que é um tema agora, a pandemia, como disse nossa colega Essia, ela chega de repente, ela chega de uma forma fortuita, sem ninguém esperar. E aí eu vou falar um pouquinho das dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, elas já existem, né? Eu divido elas como 3 campos, né? O emocional, o psicológico, né? E o físico. E nós temos aí um alerta. As dificuldades vêm para todos. Primeiro, eu quero fazer uma observação. Nós não podemos, relativizar nem dizer que os pais irão fazer o papel de professores. Professores são pessoas técnicas que estudaram para tal. Elas trocam o conhecimento, tá certo? Através do curso de pedagogia, dependendo da série, ou de outros cursos de licenciatura, onde eles irão trocar esse conhecimento com o aluno. Os pais em casa, eles vão auxiliar essa aprendizagem. Porque nós estamos tendo uma grande dificuldade com essa aprendizagem, inclusive com a tecnologia, como falou a Essia, nós estamos precisando nos reinventar, tanto quanto professores, né? E aí é uma discussão muito maior, mas em relação às crianças, como nós, professores, vamos lidar com isso, com nossas crianças, precisamos lembrar que essas crianças, cada uma tem seu tempo. Freud já dizia que nós podemos ter cognitivamente crianças no mesmo nível cognitivo, né? Mas ela vai ter que ter uma relação, a relação que ela está inclusa culturalmente, socialmente, e a relação de comportamento e afetividade que ela vai ter vai influenciar, né? O desejo de aprender, isso vai ser um despertar nosso. A gente sabe que não é fácil, ser professor nunca foi fácil, é uma das profissões, para mim, mais difíceis do mundo, porque a gente tem que lidar com várias crianças, adolescentes e adultos que aprendem de forma diferente. E nós temos que, o nosso objetivo é fazer com que elas compreendam essa aprendizagem. Então, diante disso, pessoal, primeiro, uma dica para quem são pais, uma dica para quem aí alunos, né, de pedagogia ou que estão também professores. Os professores, a gente tem um horário nas escolas que os alunos precisam estar, mas os pais precisam ter uma organização espacial disso. Tanto nós, professores, precisamos ter a organização espacial das nossas aulas, né? Vamos ter que ter aulas mais atrativas. Eu dou uma dica que a gente pode se utilizar de materiais simples em casa, né, onde a gente possa, na frente da tela do computador, explicar mais facilmente aos alunos e aprender, porque já é outro desafio. Nós temos um desafio enorme, que nós não vamos conseguir prender a atenção de uma criança. A atenção é a grande dificuldade de aprendizagem. Nós temos crianças e adolescentes com TDAH, nós temos crianças e adolescentes com várias outras dificuldades de aprendizagem e que os pais em casa, muitas vezes, não irão saber lidar com isso. E aí nós, professores, de um lado, vamos ter que reinventar, como falou minha colega agora há pouco, mas, do outro lado, nós que também somos pais dessas crianças, desses adolescentes, precisamos organizar estruturalmente esses horários para que eles aprendam, né? As ferramentas tecnológicas, elas já fazem parte do nosso cotidiano,
E a gente precisa diferenciar, inclusive, uma coisa. Uma coisa as pessoas dizem, não, a gente vai ter agora educação em EAD. Não. Educação em EAD é uma coisa, tá? É uma educação onde as aulas estão pela internet, tem um encontro presencial, no caso dos níveis superiores, e a educação remota, a educação por plataformas digitais, ela vem através da necessidade da pandemia. A gente tem até um decreto, né, o decreto 473, que estendeu as aulas das escolas formais até o dia 15 de junho. Mas a gente espera que a pandemia passe logo, que é o decreto 473. Tá, pessoal? Quem tiver curiosidade de dar uma olhada para conhecimento, olha isso aí. E aí eu trago para vocês um pouco essa organização de cronograma para quem vai, os pais principalmente em casa, fazerem uma organização onde essa criança, esse adolescente, ele precisa aprender, mas ele precisa também o comportamento, né? Essa afetividade dos pais. A gente sabe que é uma coisa muito difícil, está todo mundo preso em casa, está todo mundo muito... A questão emocional é muito forte. Nós tivemos colegas essa semana que falaram acerca disso. E aí a gente precisa ter essa paciência, tá? Porque cada criança aprende de uma forma. Nós sabemos que vocês não são técnicos, que vocês, pais, estão dando um suporte, é um momento difícil para todos. Ao mesmo tempo, os professores também precisam se qualificar para dar esse suporte de como é que a plataforma funciona, como é que podem ser utilizados alguns materiais. A gente tem que ressignificar, inclusive, nossos materiais, porque nós tínhamos livros que muitas vezes ficaram na escola, então nós vamos passar outras tarefas via e-mail. Isso tudo precisa estar muito claro, precisa estar sendo passado pelo professor muito claro, muito claramente, e precisa que os pais, do outro lado, o adulto ele deve estar sempre auxiliando essa criança, esse adolescente. Lógico que não subestimem. Muitas vezes a criança e o adolescente, eles é que nos ensinam, porque eles são do século da tecnologia. A tecnologia está intrínseca na história dessas crianças e adolescentes. E aí também, assim, eu trouxe para vocês, a gente tem alguns tutoriais na internet que ensinam a professores. Eu quis trazer mais a prática de dicas, pessoal, porque isso traz para a gente o nosso dia a dia, né? Eu também faço parte desse ensino fundamental, dei aula muitos anos, e em relação a ONGs, quem trabalha, também a gente tem essa dificuldade. E aí eu vou trazer para vocês agora um pouquinho do contexto dessas pressões. Essas pressões, elas podem trazer, inclusive, agressões, né? E aí, quando eu falo no contexto de direitos humanos da criança e adolescente, em direitos humanos como geral, que também está na grade do curso de pedagogia nosso, né? A gente precisa ter o cuidado, né? Agressão física, psíquica, tudo isso são formas de agressão à criança e adolescente. E isso prejudicam, além da aprendizagem, é crime. E a gente precisa ter essa consciência, né? Qualquer tipo de crime contra criança e adolescente, ele é passível de punição. Não é porque eu sou mãe que eu tenho o direito, né, a maltratar psicologicamente. A gente vê algumas expressões horríveis que as mães comparam, e sob pressão dentro de um espaço pequeno, muitas vezes. Queria chamar a atenção também que essa aprendizagem ela é diferenciada muitas vezes pela questão social, né? E aí, eu não posso dizer que nós vamos ter uma educação equalizada, porque eu tenho crianças e adolescentes que têm acesso a computadores, a notebooks, a tablets, e eu tenho crianças que mal têm acesso a uma televisão. Então, essa educação, ela é temporária, é necessária, mas ela não vai substituir de forma alguma a educação presencial e o contato humano da afetividade, né? Como eu disse agora há pouco, a importância da afetividade, a gente pode lembrar até de Piaget, do desenvolvimento da criança, a necessidade disso, né? Do contato professor-aluno, das regras de escola, e também que professor não substitui a educação familiar, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Educação familiar é uma coisa, a educação escolar é outra. A gente tem uma confusão aí em todos como eu disse, nas áreas. E aí eu queria também dizer a vocês que com essas pressões podem acontecer
algumas violações de direitos humanos de criança e adolescente, como a gente trata criança e adolescente como um núcleo familiar. Pode ter violação de mãe também. E aí é importante a gente falar que a gente tem o Disque 100, né? É uma plataforma do governo federal que você faz a denúncia e nessa denúncia as pessoas, os órgãos competentes, eles recebem essa denúncia e tomam as providências necessárias. O grande violador, infelizmente, de direitos humanos de criança e adolescente é a própria família. Né? Isso é muito ruim. Então, está na hora da gente ressignificar isso também. A gente está no momento de repensar, né, as nossas atitudes como seres humanos, devido aí a essa situação que está posta para a humanidade, né? Não é só uma coisa Brasil, é uma coisa para a humanidade. E aí eu trago para vocês essa reflexão, tá bom? Eu queria também trazer para vocês, só para encerrar, né, para a Edinaldo daqui a pouco dizer, professora, faltam 5 minutos. Queria trazer para vocês a valorização desse professor, a valorização do papel do pedagogo, tá? Pedagogo, gente, infelizmente, a gente tem pessoas, e eu vi nas redes sociais esses dias, pessoas que não deveriam nem comentar esse tipo de coisa, tocarem um assunto que pedagogo é uma profissão que a pessoa escolhe porque não teve oportunidade. Veja, eu amo pedagogia, sou pedagoga por opção mesmo, eu tinha a opção de escolher outros cursos, fiz outro curso para complementar outra coisa que eu queria, outra área, mas eu sou pedagoga. Pedagogo hoje, nessa hora de pandemia ou não, ele tem várias áreas de atuação, né, para as nossas alunas aí. As nossas alunas, por exemplo, muitas delas conhecem a NOB-SUS, é uma normativa do governo federal de assistência social, que nós temos aí pedagogos nos CRAs e nos CREAS, são centros de referência da assistência social, centros de referência especializados da assistência social, onde eles estão no combate de frente da Covid, quando tem uma violação do direito de criança e adolescente, esses pedagogos estão lá atendendo essas crianças e adolescentes, ouvindo, né, fazendo uma escuta qualificada dessas crianças e adolescentes para poder levar à frente esses procedimentos. E isso é muito importante. Nós temos também pedagogos dentro das empresas, né? Nós temos várias empresas hoje com a situação de Covid, pessoal, onde tem uma equipe junto com a saúde organizando, fazendo a questão educacional de organização da empresa, onde essas pessoas precisam ter mais cuidado com a higiene, o comportamento de usar máscaras. Então, assim, é um papel importantíssimo. Inclusive, né, nós temos também alguns pedagogos hoje, sempre temos, na verdade, mas hoje fazendo uma ponte, né, na justiça com a escuta qualificada, que é aí quando já há uma violação, para você poder ouvir e produzir provas na delegacia ou no Poder Judiciário. Nós temos uma equipe técnica, e essa equipe técnica ela tem um pedagogo. Eu estou trazendo isso porque nós vamos encerrar hoje a Semana do Pedagogo, e pedagogos, nenhuma das outras profissões deixaram de passar por pedagogos. Todos nós passamos por um pedagogo. Então, eu sou uma das pessoas que traga a maior valorização para os pedagogos, tá? Junto com os outros profissionais, inclusive, eu faço parte da área de direitos humanos, e trago para vocês, o pedagogo ele faz projetos em ONGs, onde a maioria dessas secretarias de ação e desenvolvimento social, juntamente com os assistentes sociais, eles estão fazendo, ou para a sociedade civil, ou para o governo, esses projetos, para trazerem verbas para os municípios em relação à Covid, inclusive. Então, a pedagogia, ela traz um leque enorme de atuação. Queria trazer para vocês, eu queria aqui, inclusive, chamar a atenção, né? Esse período a gente tem uma turma também se formando, vai terminar agora a turma do 8º período de pedagogia da Unifacol, deixar o nosso grande abraço a elas, estarão terminando de uma forma diferente, né? Como nós todos, de uma forma digital, mas que eu digo de coração, sabe? Gosto da minha profissão, e eu acho que a Facol ela traz uma linha de pensamento. Somos o que queremos ser. Certo? Então, todas as áreas que nós escolhermos, mas principalmente em pedagogia. Não existe mais
uma coisa mais honrosa do que você conseguir alfabetizar, já dizia Emília Ferreira, alfabetizar uma criança. A criança alfabetizada, ela está com uma visão de mundo onde nós poderemos garantir, né, futuramente, se Deus quiser, a nossa tão chamada e honrada democracia. Eu acho que a minha contribuição era essa, Edinaldo. Eu espero ter contribuído. Dizer mais uma vez que é importante que nós possamos voltar, né? Que passe logo, isso vai passar. Não há mal que dure para sempre, né? Mas também deixar aqui meu recado que fiquem em casa, quem puder, quem não estiver nos trabalhos essenciais, se cuidem. E nós temos vários cursos, inclusive seminários, lives que nós tivemos. A Semana do Pedagogo, que foi muito boa com todos os nossos colegas, para que vocês estejam sempre se ressignificando e trocando conhecimento, que é a coisa mais importante que nós temos como pedagogos. Espero ter contribuído, Edinaldo. E contribuir ativa. Tarciana, ou até mesmo a professora Aécia, tendo em vista que cada aluno aquisiciona o conhecimento de uma forma, cada um tem suas especificidades, cada um tem sua maneira de aprender. O professor, nesse contexto agora das plataformas digitais, do letramento digital, precisa cada vez mais desenvolver habilidades no sentido de favorecer essa aprendizagem dos alunos, não é verdade? Eu acho que eu falei um pouco, né, Aécia? Aécia também. Nós precisamos, sim, ressignificar. Veja, eu vou dar um exemplo prático que eu gosto de dar às minhas alunas, até na forma presencial, tá certo? Se eu der uma cadeira a uma professora para ela dar aula, ela pode simplesmente dizer que não tem condições de dar aula, ou ela pode dar aula de ciências, de matemática calculando, ela pode... A criatividade do professor também conta. Eu acho que a gente precisa se ressignificar, sim, precisa construir. Precisa desenvolver esse espírito de ser múltiplo. Ele não pode ser um professor singular. Exatamente, Tarciana. Exatamente, de ser múltiplo e de cada vez mais buscar conhecimento. Porque, assim, a internet é um mundo, ela traz dificuldades, mas ela também traz, para criança e adolescente, mas no caso nosso, ela traz uma abertura onde nós podemos pesquisar, procurar, né, e nos instruir cada vez mais. Eu acho que o professor precisa agora... a palavra seria inquietação, se inquietar diante dessa situação e se ressignificar mesmo. Isso é importante. Certo. Tarciana, e muito boa a sua abordagem sobre os diversos campos de atuação da pedagogia, até porque a pedagogia às vezes é vista como apenas o processo de alfabetizar, de levar as primeiras letras e desenvolver a habilidade da escrita e da leitura. O campo de atuação do pedagogo é muito fértil, haja vista sua fundamental relevância nos ambientes escolares, também não escolares, como instrumento mobilizador de competências e habilidades na análise crítica das situações, aliando os princípios éticos, estéticos, políticos e de construção da identidade individual e coletiva, bem como articulador do processo educativo. Desta forma, onde houver uma prática educativa, se instala uma ação pedagógica. O processo de ensino-aprendizagem é vivenciado não somente dentro das escolas, mas é uma ação que acontece em todo e qualquer setor da sociedade, que caracteriza como uma sociedade do conhecimento, porque a atuação, a educação formal e a educação não formal, as duas caminham juntas, paralelamente, e tornam a educação o principal instrumento contra a desigualdade social. Já estamos no final da nossa conversa, então eu vou pedir para a professora Aécia Clemente fazer suas considerações finais para a gente começar a finalizar o nosso debate. Professora Aécia? Então, para finalizar, né, esse momento assim, tão especial e também de encerramento da Semana do Pedagogo, eu trago uma mensagem de que nenhuma tecnologia irá substituir o professor em sala de aula. Esse professor é mediador do conhecimento. O professor é figura central desse processo de ensino e aprendizagem. Ele dá as mãos aos alunos e os alunos
necessitam sempre confiar nesse professor. E nesse momento tão angustiante, esse estudante vai sempre confiar num processo de intimidade, em que ele pode contar com esse professor. Agora, os alunos se sentem tão felizes quando mandam mensagens para seus professores e recebem, né? E eles respondem de uma forma rápida. Os alunos ficam tão felizes nesse processo. Então, vamos nos reinventar na nossa prática pedagógica com as aulas remotas e pensar numa perspectiva futura. É muito angustiante esse momento, mas podemos pensar num futuro melhor em que a palavra é humanização, solidariedade, respeito e também preocupação com o outro, preocupação consigo mesmo, mas com o outro. Essa é a mensagem para encerrar, né? Essa semana de discussões tão maravilhosas que enchem o nosso coração de alegria, conhecimento teórico e prático para a nossa vivência pedagógica, sempre. Ok, professora Essia, muito obrigado pela sua contribuição, eu agradeço, para mim foi um prazer estar aqui debatendo, conversando sobre os temas emergenciais da educação no contexto da Covid-19. Professora Tassiana Castelo Branco, por favor, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo parte desse corpo docente, de estar aqui conversando com vocês, que são feras também aí, professores maravilhosos. E toda semana nós tivemos grandes professores falando aqui, convidados. Foi muito boa a Semana do Pedagogo. Queria dizer para vocês que a palavra agora, para mim, é empatia. A gente precisa realmente, essa está certíssima, nada substitui o professor em sala de aula. Esperamos voltar logo. Esperamos também que seja feita uma reflexão da importância desses professores, né, no Brasil, a valorização cada vez mais deles. Nós precisamos disso e nós merecemos, todos os professores. E, assim, deixar os meus parabéns para Cristiano Dornelas, o coordenador que idealizou a Semana do Pedagogo junto com os professores, e agradecer, Edinaldo, por ter mediado tão bem a nossa live. Eu que agradeço, professora Tassiana, por tê-la aqui no nosso debate, contribuindo de maneira tão significativa para os nossos conhecimentos. Gostaria de agradecer agora, no final desta live, de maneira especial, a todos os professores do curso de Pedagogia, todos os alunos que estão nos acompanhando, todos os professores que participaram ao longo da semana dessa sistemática de debate, agradecer ao nosso coordenador, o professor Cristiano Dornelas. Estamos terminando, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: é necessário acreditar no nosso potencial para enfrentar a guerra contra um vírus, e essa transformação está sendo imposta na sociedade, será pela humanização, será pela capacidade de refletir sobre a nossa importância no mundo. E como professor, a palavra que nesse momento nos inspira é responsabilidade. E os estudantes estão vendo e valorizando todo esse nosso esforço. Quem sabe levaremos de herança dessa situação tão complexa um maior reconhecimento por nosso trabalho pedagógico em formar cidadãos e profissionais do amanhã. Isso é muito difícil e no Brasil, com essa missão, exige muitas competências docentes em um cenário histórico de lutas e de trajetórias educacionais. E agora, precisamos mais do que nunca desenvolver habilidades socioemocionais que ainda não tínhamos dado conta de serem tão importantes em nossa formação inicial e continuada. Nossa teoria e prática pedagógica se encontram tão em evidência que temos sido notícia constante nos jornais. De repente, fomos postos aos desafios de resignificar nosso fazer pedagógico com aulas remotas, reorganizar e adaptar nossos planejamentos didáticos para agir nessa dimensão de emergência. E continuar o trabalho de mediar o conhecimento e refletir, mesmo neste tempo de fragilidades e angústias. Também todos nós estamos com medo, mas nossa coragem e força
passam para vocês em nossas palavras de incentivo. Continuamos acreditando que vocês terão muito sucesso nesta jornada acadêmica. Saibam todos vocês que estamos dando o nosso melhor e agradecemos de coração quando recebemos cada belo sorriso nas telas midiáticas de cada estudante que nos enviam figurinhas, mensagens tão singelas e carinhosas, com muitas lágrimas de saudade do contato presencial. E nós, professores, não estamos nem conseguindo lidar com esse distanciamento. Nunca ficamos tanto tempo sem pisar o chão da sala de aula. É isso que está acontecendo. Agora, esse contato virtual nos permite ministrar nosso ofício de forma diferente. E como dói essa distância, a tecnologia tem amenizado um pouco essa saudade. De uma questão, podemos entender. Diante de tantas incertezas, em virtude das circunstâncias do momento que estamos vivendo, nós não sabemos como será o amanhã, mas sabemos que ele será da forma que o pedagogo o fizer. Quero agradecer aqui a todos que participaram da Semana do Pedagogo da Facol, da Unifacol, do curso de Pedagogia, agradecer a todos os professores, os nossos alunos, força para todo mundo, grande abraço virtual, iremos passar por tudo isso e sairemos renovados. Estamos terminando por aqui, muito obrigado a todos, sintam todos abraçados, até mais.